Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado, culpa e confissão. Nós vamos começar esta nossa reflexão a partir de um acontecimento dos anos 80 em uma família de classe alta com uma garotinha de 4 anos de idade. E quem me contou o fato foi a própria mãe, uma nossa amiga. O casal ia fazer uma viagem de férias ao exterior e pela primeira vez a menina ia ficar longe da mãe. Nos dias anteriores à viagem, a mãe percebeu que a garotinha estava diferente, meio arredia, amuada, sem a alegria de costume. Ela chamou a filha para conversar e depois de algum tempo veio à tona a verdade. Naquela época, na escola, estava na moda colocar uma espécie de chapeuzinho de madeira no lápis com a figura de um ratinho, tipo Mickey Mouse, do Disney. E a garotinha tinha pegado o ratinho de uma colega da escolinha e tinha ficado com ele. Com a iminente viagem da mãe, sabendo que ia ficar sozinha, a pequena não conseguia conviver com o sentimento de culpa originado pelo seu grande crime de apropriação indébita, um chapeuzinho de madeira. No dia seguinte, o ratinho foi devolvido, a criança ficou em paz e os pais puderam viajar tranquilos. Como a gente vê, não importa a dimensão das coisas. Uma criança pequena, um pequeno objeto, de pequeno valor, mas o sentimento de culpa é o mesmo. Aliás, os psicólogos sabem que não há nada mais destrutivo para o nosso psiquismo do que o sentimento de culpa. Os amorais me perdoem, mas a consciência humana sabe muito bem distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Por isso mesmo, todo grupo humano sempre desenvolveu mecanismos para lidar com os sentimentos de culpa. No antigo Israel, isso nós lemos na Bíblia, havia uma cerimônia cheia de significado que era realizada para obter o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Periodicamente, reunia-se a Assembleia de Israel, degolava-se um bode, e o seu sangue era recolhido numa bacia e em seguida aspergido sobre o povo. O povo pecava e o bode pagava. Hoje ainda, entre os hindus, existe um rito de purificação dos pecados que consiste em entrar nas águas do rio Ganges, levando sobre a cabeça uma placa seca de estrume de vaca, pois entre os hindus a vaca é um animal sagrado. Tentativas de se livrar da culpa. No fundo, está a consciência de que nós podemos errar, omitir o bem, ferir as pessoas, desviar de caminho. E saber que eu errei, maltratei, abusei, menti, enganei, roubei, fui dominado pelo ódio, pela inveja, pela paixão sem freios, tudo isso fica roendo dentro de mim. O exemplo de Caim, no Gênesis, capítulo 4, depois de matar o seu irmão Abel, ilustra bem essa experiência. As palavras de Caim: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Devo esconder-me. Quando eu estiver fugindo e vagueando pela terra, quem me encontrar vai me matar. Como se vê, a culpa abre espaço para a insegurança e para o medo. A culpa gera a fuga, a errância. Ou a gente recorre a justificativas, racionalizações, máscaras, uma vida fingida, de aparências sustentadas a um alto custo humano, inclusive para a saúde física. A ideia de culpa é tão grave que às vezes tentam até transferi-la para a descendência do culpado. No Evangelho, diante de alguém que tinha nascido cego, perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? No Antigo Testamento, vemos muitas vezes o tema da culpa
em consequência do pecado, mas também o perdão dos pecados. O salmista confessa diante de Deus. É o Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pecado, culpa, confissão, perdão. Nos meus tempos de pastoral carcerária, 5 anos, muitas vezes eu ouvi de um presidiário uma frase semelhante a esta: eu mereço estar aqui, eu tenho uma dívida com a sociedade. E, na verdade, a dívida vai além, pois com o crime, o pecado, nós devemos a Deus, devemos à família e devemos até a nós mesmos. Já no Novo Testamento, um dos principais traços de Jesus Cristo, ao lado do ensino, dos milagres, das curas, dos exorcismos, destaca-se a disposição de Jesus Cristo em perdoar pecados. Levam até Jesus um paralítico e, antes de lhe devolver os movimentos, Jesus diz: filho, teus pecados são perdoados. Quando Jesus nos ensinou aquela única oração, na qual nós chamamos Deus de Pai, Jesus ensinou esta petição especial: perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos ofenderam. E não somente Jesus perdoa pecados, mas Jesus dá à sua igreja a mesma faculdade de libertar das cadeias do mal aqueles que estão dispostos a uma vida nova, ou a faculdade de manter a mesma cadeia, a mesma prisão, quando não existe essa disposição. Quais foram as palavras de Jesus? Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 23. Este trecho é o principal fundamento para o sacramento da confissão no cristianismo, conferindo autoridade espiritual aos apóstolos e seus sucessores. Um destes apóstolos, Tiago, escreveu na sua carta: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Esta exortação do apóstolo Tiago realça o aspecto comunitário do perdão, que passa pela mediação da Igreja e traz à luz o fato de que todo pecado tem uma irradiação social. Assim como o bem se reflete sobre os outros, também o mal acaba ferindo a família, a comunidade, a humanidade inteira. O meu pecado nunca é só meu. Entre os sacramentos da Igreja Católica, um deles é destinado precipuamente ao perdão dos pecados. É chamado de sacramento da reconciliação ou da conversão. Como ele inclui uma confissão verbal diante do ministro ordenado, o sacerdote, nosso povo se acostumou a chamar esse sacramento de confissão. Na verdade, ele deveria ser chamado de sacramento da misericórdia. É um tribunal especialíssimo, onde o criminoso chega, confessa o seu crime e o processo é anulado pela raiz com o perdão que ele recebe, pela misericórdia de Deus. Neste sacramento da misericórdia, a nossa miséria é acolhida pela misericórdia e pelo amor de Deus, retratado com perfeição na figura evangélica do pai do filho pródigo na parábola de Lucas 15. No fundo, o que nós chamamos de confissão é uma volta para casa, um regresso ao lar, para receber veste nova, anel no dedo e sandália nos pés, mas, acima de tudo, para reassumir a condição de filho, filho de um Deus que é Pai. Aquela veste branca do nosso batismo, enxovalhada pela lama do pecado, é ali recuperada juntamente com a absolvição dos nossos pecados. São condições para o perdão, o arrependimento ou contrição, a reparação do mal cometido e a disposição,
apesar da nossa fraqueza, a disposição de não recair nos mesmos erros. Sem estas condições, o pecado se torna impossível. Na verdade, uma confissão bem feita pode transformar por completo uma vida de muitos pecados. Foi assim que aconteceu com o conhecido Charles de Foucault. Em outubro de 1886, ele, um militar com uma vida bastante dissoluta, procurou pelo padre Houvelin na igreja de Santo Agostinho, em Paris. Foucault, então com 28 anos de idade, afastado da fé, pediu ao sacerdote apenas aulas de religião. Mas o padre Houvelin insistiu: você confessa, vamos confessar? Não, eu queria só umas aulas. Não, ajoelha e confessa. E ele fez a confissão. O padre Houvelin ouviu a sua confissão e o fez comungar imediatamente. Nesse momento, todo o seu interior foi transformado. Nas palavras do próprio Charles de Foucault, ele disse: logo que acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa a não ser viver somente para Ele. Uma transformação vital, existencial de toda a sua pessoa. A partir desse encontro, na igreja de Santo Agostinho, o padre Houvelin tornou-se o seu pai espiritual, seu diretor espiritual, orientando-o na vocação de imitar a vida oculta de Jesus em Nazaré. Hoje basta ver pelo mundo toda a fraternidade dos pequenos irmãos, na linha de Charles de Foucault, para ver o poder de uma confissão. Existe, porém, um grave erro, e muito difundido, que precisa ser corrigido com urgência. Deus não tem raiva do pecador. Tem pena, tem compaixão. Jesus não escorraça o pecador. Jesus se aproxima dele, toma a iniciativa, convida, repete os chamados, ainda que ele respeite plenamente a liberdade de cada um de nós. É hora de nos perguntarmos, na prática, como é que nós reagimos ao próprio pecado? Alguém pode se desesperar, como Judas Iscariotes fez. Ou pode chorar lágrimas amargas, como fez Simão Pedro. Pode mudar de vida, como fez Zaqueu, publicano ladrão. E como fez a Madalena, antes acorrentada por 7 demônios. Enfim, Jesus morreu pelos nossos pecados, não pelas nossas virtudes. O apóstolo Paulo vai destacar que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. E mais ainda, também na carta aos Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que a gente mudasse de vida para depois nos salvar. Esta é a melhor notícia. Jesus Cristo já pagou a conta. Eu só preciso aceitar o meu perdão. E como canta o conhecido sambista brasileiro, perdão foi feito para a gente pedir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.